Você falou que ninguém nasce com essa vontade. Então, por favor, explique-me se é que existe alguma coisa, porque uns chegam até a considerar que tem pessoas que têm alguma coisa, uma predisposição, tem alguma coisa que já vem no DNA, que já é de antepassados, questões até espirituais e etc. E enquanto você me diz que não nascemos com essa vontade, eu queria entender. Então é totalmente devido ao nosso ambiente, a nossa... Olha, para a gente falar de suicídio, a gente tem que falar que é uma questão multifatorial. Não existe só uma única causa que provoque o suicídio. Mas a gente precisa entender que é uma modalidade de enfrentamento que a pessoa, e aí eu entendo assim, o suicídio como um ato definitivo, que é muito respaldado pelos estudos do Schneidman, que é o pai da suicidologia moderna. Então ele fala que é um ato definitivo para um problema temporário. Isso quer dizer que eu defino o suicídio como um ato de comunicação de uma dor sentida e não consentida. Quando a gente nasce, então é uma explicação que se eu te perguntar qual que é o oposto da morte, a maioria das pessoas me falam assim, a vida. Nascer. Né? Mas é o nascer. Então, quando a gente sabe disso, então o oposto da morte é o nascimento, eu costumo falar que todas as vezes que a gente nasce, a gente não escolhe onde a gente nasceu e qual família que a gente vai nascer, né? E como que a gente vai nascer. Você provavelmente e eu, a maior parte das pessoas quando se rebelaram em relação aos pais, a gente falou, eu não pedi para nascer. Bom, então aí eu posso também falar das questões do suicídio, que quando alguém se mata, ele pede para morrer. E o que faz com que isso aconteça? Entre o nascimento e a morte, existe aquilo que a gente chama de vida. Quando nós nascemos, Raul, todos nós recebemos uma senha de que a gente vai morrer. Logo, a gente não sabe do número da nossa senha. Aquele que pensa em se matar e que se mata de fato, né, que é a pessoa, né, que a gente chama de a pessoa que se matou pelo suicídio, né, ela furou a fila. Né? E o que faz com que ela tenha furado a fila? Né? O sofrimento. Então, a partir daí, primeiro, eu começo a criar, pelo menos isso é a minha compreensão, minha abordagem, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não podia acreditar que o suicídio corria nas veias, correto? Então, eu não posso falar que isso é hereditário. O que é hereditário? Alguns transtornos mentais. Né? O que é passado de geração em geração? A modalidade de enfrentamento que é disfuncional. Isso em psicologia a gente chama de transmissão psíquica transgeracional. Provavelmente você tem algumas características que são autodestrutivas ou destrutivas que você viu na tua família. Seja no seu pai, seja na tua mãe. Muitas vezes eu via, né, algumas atitudes da minha mãe, do meu pai, que eu falava assim, isso eu não quero para a minha vida. Mas isso foi aprendido. Então, quando eu falo que é uma modalidade de enfrentamento aprendida, a gente vai aprendendo as saídas e as estratégias para lidar com conflitos e decepções e frustrações. Quem nunca se decepcionou e quem nunca se frustrou na vida? A resposta que a gente tem, por exemplo, quando a gente aprende que a saída é um suicídio, é óbvio, como um dos depoentes do pós-doutorado falou, Karina, quando alguém se mata na família, é óbvio que a gente aprende que a possibilidade para a gente gerenciar aquele conflito e ter uma saída para nosso problema, talvez seja o suicídio. Então, veja bem, então, eu estou contando para vocês que, primeiro, eu realmente acredito que o suicídio não corre nas veias, que apesar de ter uma mãe que tentou várias vezes o suicídio, né, como é que você vai explicar que dentro de uma família algumas pessoas também se matam, outras não? Claro. Né? Então, assim, é uma reconciliação e por isso que a gente precisa ser muito cuidadoso para não se tornar reducionista, para falar, bom, então uma pessoa que se matou, né, então isso vai ser destino. Né? Então, eu também tenho uma crença, Raul, de falar que o nosso passado não pode ser destino. Né? A gente vai modelando e a gente vai encontrando a vida da gente e vai podendo ressignificar as modalidades, inclusive, de solução
para os nossos problemas. Se eu pego de novo, então, aquela frase do Schneiderman, que eu acabei de falar, que é um ato definitivo para um problema temporário, e se eu sei que o suicídio não corre nas veias, por exemplo, uma pessoa não nasce querendo se matar, mas ela vai aprendendo, graças às dificuldades, às frustrações e, acima de tudo, graças ao sofrimento que ela vai vivendo, ela vai entendendo que o suicídio acaba sendo uma das saídas, mas não é a única saída. Então, o meu trabalho como suicidologista não é ter a onipotência de falar eu quero salvar vidas a qualquer custo. Eu não entro nessa cilada, porque quanto mais onipotente eu for, quando alguém se mata pelo suicídio, né, é lógico que eu vou cair no lugar da impotência. Então, nem onipotência, nem impotência. Sabe como é que eu trabalho? Com a potência. Então, eu trabalho, o meu jargão, inclusive, a minha marca registrada, né, é se tem vida, tem jeito. No sentido de que, lógico que a vida vai trazer, e é inerente o sofrimento que ela traz para você. É óbvio que você, em alguns momentos, você, eu, nós sofremos. Agora, eu adoro uma assertiva de Jean Paul Sartre, que ele fala que o importante não é aquilo que te acontece, mas o que você faz com aquilo que te acontece. Então, eu sou a resposta que eu ofereço para todo o meu sofrimento. Então, todo o meu trabalho, que é muito visceral na suicidologia, Raul, desde os meus 10 anos até hoje, tem sido trabalhar para que as pessoas suportem o sofrimento. Não é nem superem, é suportem. É um pouquinho mais. Se você está vivo e ainda a morte não chegou, o número da tua senha não chegou, isso quer dizer, como é que a gente vai trilhar um caminho para você honrar essa tua existência? Porque eu falo, quem você é, ninguém vai ser por você. Sim. Não é? Existe uma linha tênue entre a coragem e a covardia. E muitos tentam elencar como um ou outro, né? O tirar a vida. E é muito difícil a gente pensar nisso. Porque quando a gente pensa que o que faz com que a gente siga dia após dia, e até arrepia falando isso, é quando a gente tem medo de perder a vida. E isso faz com que a gente faça certas coisas pro bem da nossa vida, pelo amor que a gente tem pela vida e pelo medo de perder essa vida. Enquanto para você ter a coragem para tirar isso de si mesmo é tão difícil de imaginar. E eu queria entender, é uma fração de segundos, é uma coisa que vem construída, elaborada, planejada, bate algum arrependimento depois que a pessoa, por estudos que você deve ter feito, em algum momento, ou seja, ingeriu o comprimido, ou